Mensagem do céu. Queridos, vamos lá, uma reflexão importante. Vamos começar aqui, Vaikra, Levítico. Vamos lá, Levítico, capítulo 5. Se uma pessoa, uma testemunha, sob juramento, pecar pela recusa em dizer o que viu e ouviu e souber do assunto, deverá então suportar as consequências. Isso é algo tão sério, viu, queridos? As pessoas podem confundir isso com Lashon Hará, não é? E colocar em risco uma grande quantidade de pessoas, inclusive na área de impureza, que é o que trata aqui do texto de Vaikra, Levítico, capítulo 5. Vamos lá? Se uma pessoa tocar em algo impuro, quer a carcaça de um animal selvagem, impuro, quer de um animal doméstico, um réptil, ela é culpada. Ela é culpada, queridos. Vamos ter entendimento sobre isso. Ainda que não tenha consequência da sua impureza, se uma pessoa tocar alguma impureza humana, sem levar em consideração a fonte da impureza e sem ter consciência disso, quando ela souber, ela será culpada, tá bom? Existem culpas que são relativas, amados, à sua consciência. É tão importante isso do que nós vamos tratar aqui. E se alguém permitir que saia da sua boca um juramento para fazer mal ou bem, e não se lembrar com clareza do juramento feito, quando ele se lembrar, será culpado. A pessoa culpada de qualquer uma dessas coisas deverá confessar aquilo em que pecou. Então, vamos lá, queridos, deixa eu compartilhar com vocês aqui uma questão. Como o Hassatan, ele espreita, né, queridos? Ele espreita, a gente estava falando isso. As minhas meninas estão aqui, né, a Marisa, Ali Oliveira, aliás, Ali se acabou de chorar ontem, né? Mas eu já vou explicar para vocês o motivo, vocês vão entender bem. Eu quero ler para vocês sobre uma contaminação indireta. Vamos ler sobre uma contaminação indireta, importante. Tenha atenção, queridos. Inei, preste atenção. Juízes, Shoftim 14, versículo 5 em diante. Desceu, pois, com seu pai e sua mãe, Shinshon, tá, querido? Sansão, como você conhece, a Tímina, e chegando às vinhas de Tímina, eis então que um leão novo, bramando, lhe saiu ao encontro. Então, Aruch de Elohim, o espírito de Hashem, de tal maneira se apossou dele, ele rasgou como quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Todavia, nem seu pai e sua mãe deu a saber o que ele havia feito. Desceu e falou àquela mulher, e dela se agradou, e depois de alguns dias voltou para ele a tomar, e apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que nesse havia um enxame de abelhas com mel. Tomou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele, e chegando ao seu pai e sua mãe, deu-lhe o mel e comeram, porém não lhes deu a saber que do corpo do leão é que tomara. Shinshon, segundo os escritos, não é, queridos, ele não pegou o favo de mel com as mãos, ele usou uma vara para tirar esse mel, esse favo de mel do corpo do leão. O problema é que o favo de mel em contato com o corpo do leão já fazia com que o mel fosse contaminado. Ele tinha consciência da contaminação, então ele foi levar para os pais também. Imagina, querer comer o mel sozinho, né? Ele foi levar para os pais e acabou contaminando os pais, que se eles não leram Shoftim, não leram Juízes, eles nunca ficaram sabendo, morreram sem saber disso, não é? Na inocência deles, da onde é que aquele mel apareceu. Queridos, sempre pode vir uma ação maligna para trazer uma impureza ritual, uma impureza principalmente na vida daqueles que são responsáveis por outras vidas, um líder, por exemplo, não é? Então, o que aconteceu quarta-feira, após a reunião de oração? Ali já estava aqui, não é? A Ana trouxe elas de volta para casa. Nós não estávamos, chegamos somente ontem, e aí aconteceu que havia um gato morto na nossa lixeira, e quanto mais eu olho para aquela lixeira, mais eu quero tirá-la dali, porque de tudo aparece naquela lixeira, não é? As pessoas depositam as coisas na nossa lixeira, e neste caso, depositaram ali o corpo do gato morto, um gato preto, que eu não cheguei a ver, graças ao Eterno, não é?
e aí colocaram o gato morto na nossa lixeira, aquele belo cartão de visita na entrada da casa, porque a lixeira sozinha, queridos, ela já é uma bandeira sem tamanho, não é? Você olha lá de baixo, você vê a nossa lixeira, que ela é linda, ela é uma lixeira muito graciosa. E parece que todo mundo também acha ela graciosa, porque essa lixeira já foi mesa para o pessoal que vinha comer aqui, a gente teve que plantar um jardim para o pessoal não usar a lixeira de mesa, né? Acredite se quiser, mas é verdade. Aí o depósito de todos os lixos das pessoas que almoçavam aqui na região, numa fábrica que tem aqui do lado, ficava na nossa lixeira, né? Até a gente colocar um jardinzinho ali para as pessoas não ficarem sentadas. Você tinha que pedir licença para sair de casa, queridos. O pessoal ficava tudo sentado no degrauzinho. Olha, imagina, um degrauzinho, uma mesa, queridos. Imagina, quem que não quer isso, não é? E aí aconteceu que nós tivemos essa notícia, Dirce entrou em contato conosco, embora a gente não tinha a menor noção da gravidade do que estava ocorrendo com relação a nós nos tornarmos impuros, e isso na véspera do Shabat. Imagina que situação, não é? Hoje, Kabbalah Shabat, nós temos amanhã o Rosh responsável por trazer a mensagem Shaharit, e nós estamos numa semana que nós não podemos de modo algum ter contato com a morte por causa da celebração de Yom Kippur, onde nós vamos ajudar as pessoas a se elevarem nas suas faltas, nos seus delitos, para um ano inteiro de responsabilidade que nós temos sobre a vida de cada um de vocês. E essa responsabilidade começa com nossa santificação. E lá estava o gato preto. Cruzou a estrada? Não, queridos, ele estava na nossa lixeira. E aí a Dirce foi e pegou lá um saco de lixo. Imagina, se ainda vão acusar a gente de ser assassino dos gatos da região, não é? Imagina, queridos, tanto lugar para aquele gato aparecer. E aí a Dirce pegou o gato, colocou num saco, se tornando lá já impura. No dia seguinte vai lá ali limpar a entrada lá da casa, todo mundo morrendo de medo, né? Do gato ali morto, não é? E ela foi com luvas e tudo, mas não tem jeito, a pessoa se torna impura. Nós temos uma maneira de podermos fazer essas coisas corretas, queridos. A coisa correta, você tem um animal que morreu ali, queridos, não toque no animal, chame quem faz isso para você, chame a pessoa que existe a remoção desses animais. Eu quero falar um pouquinho aqui de São Paulo, não é necessário vocês fazerem o que nós fizemos, que nós entramos em desespero, né? A gente buscamos o Disque Remoção, porque nós estávamos voltando para casa, achando que estava tudo resolvido. O Eterno falou para nós, vocês não podem voltar para casa. As nossas roupas estavam aqui, as nossas coisas estavam aqui. Como é que nós não iríamos voltar para casa? O que a gente ia fazer? Não é? Nós ficamos ali paralisados, sem ter entendimento. E agora? E agora? E agora? E agora nós também não sabíamos, não é? Aí nós buscamos o Eterno falou, olha, está na Torá, vai lá estudar, que vocês já têm a Torá aí para vocês saberem o que fazer. E aí, hoje, queridos, olha só, vocês procurarem aí, Prefeitura de São Paulo, deve ter a prefeitura aí da sua cidade, destinação de animais mortos, não é? Com proprietário, cuidador, não é? E você vai ver todo o procedimento, inclusive com algumas coisas que são inerentes, não é? A você. Você pode ter aí um morcego, você não pode tocar. No morcego todo mundo sabe que não pode tocar, né? No morcego você tem que cobrir o morcego, você sabia disso? Você tem de cobrir o morcego e você não pode tocar, queridos. Olha só, o Centro de Zoonoses, se você pegar lá essa página que eu pedi para vocês darem uma lida, é um pequeno PDF de 2 páginas. Então vai falar, atenção para morcegos mortos ou vivos, em situações anormais, caídos no chão ou voando, pousado dentro da casa. Cubra o morcego morto ou caído no chão com um pano, balde ou caixa, e não permita que nenhuma pessoa ou animal encoste no morcego, queridos. Queridos, eu não estou lendo a Torá, eu estou lendo o Centro de Zoonoses. Eu estou lendo o Centro de Zoonoses, não é? E tá lá para você ligar para o número aqui, 156 em São Paulo. Mas você tem aí, não é? Cada cidade tem aí o seu centro de zoonoses. Então, amados, é a coisa tão séria você tocar na morte. Quando é o problema, Céu? Ai, Céu, pisei numa formiguinha, eu estou impuro para o Yom Kippur.
Queridos, vamos fazer uma distinção entre o que nos torna impuros. O que nos torna impuros é o que tiver ossos, tá bom? Tem osso, é problema para você e para mim. Qual a distinção, Céu? O que tem a ver com os ossos? Eu não faço a mínima noção. Por que que os ossos são tão importantes? Por que que eles trazem um espírito diferente sobre quem possui ossos? Tá bom, queridos? O ânimas de um ser com ossos é diferente de um ser, como no caso a gente vai ter aí, nós vamos ter os briosiários, que tem o exoesqueleto, entre eles nós vamos ter os antrópodes, animais com pés articulados, aranhas, insetos, escorpiões, lagosta, caranguejo, entre moluscos, corais, outros organismos aquáticos que não possuem os ossos, queridos, né? Eles possuem um tipo de cartilagem, que é um exoesqueleto. Então, nosso problema não é a formiguinha, não é o escorpião, não é a aranha que você matou. Céu, a aranha estava ali. Não é a mosca. Olha, Céu, agora eu vou ficar impuro por causa da mosca que eu matei na minha casa, que ela estava dizendo que eu sou a mosca que pousou na sua sopa. Queridos, não, amados do meu coração. A questão é você ter envolvimento com qualquer animal que tenha ossos. E rato, Céu, pois é, rato também. Eu espero com todo o meu coração que com o rato você tenha um procedimento correto, não é? Normalmente as pessoas que têm sabedoria, elas usam uma ratoeira. Uma ratoeira impede você de ter contato com o corpo. É impossível pegar um saco de lixo e não ter contato com o que teve contato com o animal, queridos. É diferente quando eu estou tratando com uma ratoeira. Queridos, eu não vou tocar. Eu não tenho proximidade daquele bicho. Eu não tenho. Céu, eu vou pegar a ratoeira e vou jogar onde? Eu vou jogar no saco de lixo, não é? Vou fazer o que com o meu rato? Queridos, se você tiver contato com que teve contato morto, eu recomendo você pega lá o seu rato, você põe o seu saco de lixo já lá fora, bom? Você já deixa o seu saco de lixo do lado de fora da sua casa, você joga o seu rato dentro do saco de lixo e nesse caso nem amarre o saco, queridos. Deixa o saco lá, não toque no que a morte tocou, queridos. Ouça, você que tem sabedoria, ouça o que eu estou dizendo. Não toque o que nos contaminou. Aqui não, a gente não foi contaminado porque, acredite se quiser, nós não demos um abraço em ninguém, não é? Nós chamamos lá a remoção de animais. Queridos, impressionante. Quando você paga, o negócio é automático, não é? Nós pagamos lá para virem remover, pois o pessoal chegou aqui 1 hora, filha, mais ou menos de 1 hora, 1 hora, mais 40 minutos já estava aqui o centro de remoção. É impressionante a destreza, não é? Então, queridos, é importante que você tenha entendimento. Eu prefiro milhões de vezes, como o Eterno nos orientou, pague, mas tire a morte de lá, não esteja caminhando junto com a morte. Nós temos vários fatores para o que aconteceu aqui, viu, queridos, não é? Esse gatinho não veio parar na nossa lixeira à toa. Nós estamos numa situação atípica. Que nós oramos, nós pedimos para que vocês orem, para a gente ter essa situação resolvida na nossa vida, não é? Não pensem vocês que a morte está aparecendo aqui de graça, ela está querendo levar vidas, né? Ela está querendo destruir pessoas. Ontem meu filho sofreu um acidente, graças ao Eterno ele está bem, a minha filhora também está bem, não é? Mas assim, meu filho podia estar morto, minha nora podia estar morta, eles estavam normalzinho, de repente atravessou lá com o samba na avenida, um outro carro em cima deles, eles nem viram, queridos, quando eu não sei o que a pessoa fez, é uma coisa maligna. Isso foi ontem, no dia malfadado do gato, tá bom, amados? Então aí nós conseguimos chamar aí a remoção dos animais, mas nós pudemos entrar em casa, o morto não estava mais lá,
não é verdade? Ali não quis nem dar a mão para a mulher, não quis assinar nada, queridos. Ela falou, a mulher pensou que o gatinho era dela. Ela falou, era seu gatinho. Eu não é meu gatinho, leva embora isso daqui, eu não quero nem saber de nada. Eu não quero papel, não quero nada. Né? Tava desesperada para se livrar do bicho. Claro, todos nós, depois que nós entendemos a gravidade do que estava acontecendo, não é? E nesse caso, Céu, eu tive que tocar lá no bicho, joguei, eu não tinha jeito, eu peguei o rato e eu joguei lá no lixo mesmo. E aí você vai se banhar em água, confessar o seu pecado, confessa o seu pecado. Senhor, eu toquei na morte, eu tive que tocar num animal com ossos. Um animal impuro, mas eu toquei na morte, ele foi tocado pela morte. A mesma morte que toca esses animais é a mesma morte que é destinada para destruir nossas vidas também. É um espírito que age para a remoção da vida. Então, é importante que você não toque no que está morto, queridos, não toque. Mas, Céu, eu posso pegar com a pazinha, eu posso, por exemplo, a despeito lá, eu vou pegar com a pazinha, pega com a pazinha, mas não vai tocar onde você vai tocar o negócio, queridos. Entenda, esse que é o problema. Se a pazinha for daquelas pá que tem a madeira em cima, melhor ainda do que você tocar numa pá que pode o bicho, sei lá, ter um movimento, um tropeção e você se expõe a ter contato com a morte e trazer problemas para a sua vida que você não precisa, embora você não entenda o que isso pode trazer. Céu, qual é o meu problema? Eu trabalho em zoonoses, não é? Eu trabalho pegando bicho o dia inteiro morto. O que eu faço? Vai ser muito difícil para você guardar em Yom Kippur, a não ser que no dia anterior você pare, cesse o seu trabalho e você tome banho, se banhe toda a sua roupa que você teve contato com a morte, e aí você vai poder, na viração do dia, estar pronto para estar purificado ritualmente, para fazer o serviço a Hashem. É importante que você tenha entendimento disso, não é? Céu, olha só, eu estou indo lá para a congregação no banco de couro. Meu carro tem banco de couro. Eu estou indo para a congregação e o meu carro é de banco de couro. Então, Moshe também andou com sandálias de couro até próximo da sarça. Ali foi ordenado para remoção daquilo. Nós não vamos entrar com o banco de couro, né? Como eu falei para vocês, os sapatos do meu marido de couro, a minha bolsa de couro, vai ficar tudo aqui em casa. Eu não vou levar nada disso para Beit. Eu não vou levar nada que simbolize a morte para dentro da Beit, tá bom, queridos? Céu, e aí? Eu tô lá no ônibus e a mulher sentou lá, não é? Ela sentou, e a impureza, como é que fica isso? Vamos lá, queridos, a impureza, ela se dá quando você toca no que respira, não é? O que respira? Minha pele respira, tá bom? Então vamos lá. A pessoa foi lá, sentou na minha cama, olha que gravidade, não é? Teve um vazamento da menstruação. A pessoa vazou, aquele sangue foi vazado na minha cama, não é? Aliás, queridos, você casado, mantenha o seu leito, queridos. Nem seus filhos, eu não indico que vocês deixem os filhos sentarem na sua cama, não é? Queridos, o leito é um lugar de santidade mesmo, queridos. Se você puder colocar no nosso quarto, não entra celular, computador, essas coisas, queridos. Nós podemos ter alguma exceção de ter que passar agora, a gente passa com o celular dentro do quarto para poder pôr para carregar no banheiro, né? Mas não fica no nosso quarto, queridos. A gente não dorme com equipamentos no nosso quarto, nós procuramos realmente que o nosso quarto seja santificado para o eterno, para guardar nosso sonho. Aí a pessoa tem lá, Céu, mas eu acordo com o celular, né? Aí me procura, Céu, tô tendo um monte de pesadelo. Aí eu pergunto a primeira coisa, você tem celular no quarto? Eu tenho, é meu despertador. Meu amigo, compra um despertador de corda, faz alguma coisa, mas não tem o celular na sua cabeça, sabe? Pelo amor do Todo-Poderoso, quanto mais a gente tem que instruir vocês acerca de coisas. Não leve o celular para o seu quarto, não faça isso. Queridos, essas máquinas, além de tudo, hoje te ouvem tudo. Não é um ser humano que está ouvindo. Não tem nem ser humano para ouvir isso. Se eu virar para o meu marido e falar uma palavra aqui, agora aparece no Google tudo que eu falo. Tudo que eu não preciso fazer busca.
tudo que eu falo aparece lá para mim, não é? Então é importante que você tenha entendimento que não são seres humanos que estão fazendo isso, são máquinas. E essas máquinas, queridos, elas estão ativas enquanto você dorme e você desliga a sua internet. A radiação desses componentes continua na sua cabeça enquanto você está dormindo, numa outra frequência. Aí você não quer ter pesadelo. Me economize, né, queridos? Não é? Céu, você não era assim. Eu ouço os primeiros sons do céu, aquela voz doce, aquela pessoa amorosa, aonde ela está? Queridos, eu estou igual a Moshe, viu? Depois de andar um pouco com o povo no deserto, só o Eterno. Não, olha, queridos, o Eterno mude a minha vida, não é? Mas eu acho que aquela voz doce, não é? Meu marido perguntou para mim, querida, quantos anos você tinha quando você começou o som do céu? Porque é uma voz tão doce, queridos. Eu não sei como eu falava daquele jeito. Queridos, nós mudamos, não é? Nós estamos em fase de crescimento, desenvolvimento, não é? Quem quer ouvir a Céu falando daquele jeito, amados do meu coração, eu não consigo mais nem me ver daquele jeito. Foram tantas guerras, queridos, desde então, que a gente acaba se tornando musculoso, não é? A garganta enrijece, não é? O corpo endurece, o coração não pode seguir essa conduta. Vou lá, Céu, tô lá no meu ônibus e tá sentada a moça lá e ela vazou na cadeira. E eu sentei, eu nem sabia, estava vendo aquela mancha lá, não tinha, pensei que alguém tinha derrubado chocolate, eu estava tão cansado, né, que eu não queria nem saber o que era. E aí, como é que fica? Queridos, esses pecados não tem como você denunciar, não dá para você chegar para o Eterno, Eterno, me perdoe, se eu tive contato com o sangue de alguém, com alguma coisa que eu não tenha conhecimento, não é verdade? E aí você pode realmente colocar até, Pai, eu não sei se eu toquei alguma coisa que eu não deveria, mas eu me coloco diante do Senhor com a minha pureza ritual, com a minha consciência. E que se assim não for, diante do Senhor, Hashem, perdoa-me, porque há coisas, queridos, como diz o texto, se eu não tenho consciência, se eu não soubesse do gato, queridos, era outra coisa. Agora, eu sabendo do gato, amados, é o pulo do gato, amados, eu não posso me posicionar de uma maneira diferente, a não ser ter conhecimento do risco de contaminação, e é por isso que eu não pude abraçar a Marisa, não pude abraçar ali, não pude dar um beijo na Dirce, não é? Não pude fazer nada do que eu estou habituado a fazer, não é verdade? E hoje à noite, como é que fica, Céu? Agora elas são leprosas, não é? Não, queridos, elas vão com a gente para Beit, a única coisa é que elas estão ainda impuras até a virada do dia. Então, nós vamos acender as velas do Shabat, ainda não é Shabat quando nós acendemos as velas, senão a gente não podia acender velas, porque eu não posso acender fogo no Shabat, não é verdade? As velas memoriais são acesas antes do Shabat, 20 minutos, 18 minutos, depende da linhagem das pessoas. A gente procura seguir a orientação Sefradi e Askenazi. Nós temos tido um comportamento de ficar com os 20 minutos de vez dos 18 minutos, tá bom? Então, não é preferível o excesso, viu, queridos, nesse caso. Nós preferimos o excesso, tá bom? E aí o que acontece? Elas estarão ritualmente, elas não vão dar Shabbat Shalom, beijar todo mundo, elas não vão fazer isso. Mas quando entrar o Shabbat, elas estão limpas, ou seja, vamos dizer que a contaminação delas estava até a cabeça, os cabelos, agora não, a contaminação delas faltam, quando elas entrarem na Beit vai estar já nos dedos, não é? Vai faltar muito pouquinho para que elas possam ser completamente descontaminadas. Como é que a Marisa foi contaminada? Ela mexeu no gato? Não, ela abraçou ali, né? E você que entende o que é contaminação, e se ela não soubesse, ela estaria limpa. Ela não levaria contaminação para ninguém, queridos. Se ela não soubesse nada, o problema é o conhecimento que nós temos de ter contato com a morte. A morte só pode ter ação na sua vida se você souber que teve contato com ela. Se você não souber, ela não tem poder sobre você. Gente, é muito fácil ter entendimento. Céu, por que a mulher fica impura na menstruação? Porque morreu o ovo, queridos. O ovo morreu. O ovinho morreu. Não é? O ovinho, queridos, quer ser uma criança, ele morreu. Tá bom? É importante que você tenha entendimento.
Mas e aí, Céu? Por que a mulher fica imunda quando tem relação sexual com seu marido? Porque matou um monte de espermatozoide, queridos. Amados do meu coração, por que a mulher fica ritualmente impura no período que ela teve o bebê? Por que ela fica ritualmente impura? E essa impureza, queridos, essa impureza ela não passa, não toca outras pessoas. É muito interessante. Esse período da impureza da mulher, ela não passa para outras pessoas, porque a vida não morreu, só saiu de dentro dela, não morreu. Olha que coisa interessante, a mulher ficou impura porque ela perdeu uma vida de dentro. O negócio é louco, queridos, é lindo de se ver. A mulher ficou impura porque ela perdeu uma vida que estava dentro dela, mas a vida está nas mãos dela, mas não está mais dentro, então o corpo ficou impuro porque perdeu uma vida, queridos. O negócio é muito louco, a morte não tocou, Baruch Hashem, a morte não tocou, mas trouxe a morte placentária, trouxe várias mortes, queridos. E a mulher se torna ritualmente impura por essas mortes, pela morte placentária, pela morte do cordão umbilical, pela morte celular, queridos. É por isso que ela fica impura. Tenha entendimento, tá bom? É importante você ter entendimento que no caso do animal que tem ossos, nós ficamos impuros após o banho até a virada do dia, a viração do outro dia, mas se for de um ser humano são 7 dias, impedindo assim uma pessoa de poder participar do Shabat ou estar diante da Torá, entre outras coisas. Eu falo isso para vocês, queridos, porque isso aconteceu conosco aqui, com certeza, para trazer sobre a vida de muita gente um alerta, de que essas coisas não venham a acontecer, de impedir, trazer impedimento. Imagina você ficar ritualmente impuro, não é? Durante o período de Shabat, de Yom Kippur, queridos. Eu sou impedida de estar no Yom Kippur. Queridos, se apareceu o gato, o pombo, apareceu o que quer. Queridos, eu já chamo lá o disque lá que venha tirar o bicho, diz que emoção eterna nos guarde, guarde a mim, guarde a vocês. Tá bom, queridos? Aí a pergunta que se faz, não é? E aí, eu toquei na vaca morta. Na vaca não, que normalmente é boi, a gente não come carne de vaca, né? A galinha morta também é muito difícil, a gente toca no galo morto, né? Chamam de franguinho ainda, porque é muito jovem, né? Então chama de frango ainda, tadinho, né? Nós tocamos ali nesse... Queridos, tudo que foi removido do sangue não tem mais poder da morte. Por isso que eu oro ao Eterno que você possa comer um alimento que seja morto da maneira correta. A vida está no sangue e a morte opera no sangue. O gato aqui, me contaram aqui, estava para sangue para tudo quanto era lado, não é? É muito difícil você pegar um animal como esse e não se contaminar. Muito difícil. Tá bom, queridos? Então, o problema nosso é que quando a gente parte o peito do frango, não sai sangue lá, queridos. Eu espero que você se alimente com uma carne kasher, não é? Onde o sangue não esteja nela. Ou então, que essa carne já esteja preparada e você não se contamine com o sangue. Tá bom? É o que eu espero, não é? Vamos orar, querido Pai, em nome de Yeshua HaMashiach. Nós invocamos ao Senhor e agradecemos, Pai, por termos conseguido adquirir os elementos. Foi um ano tão difícil para a gente e cada vez fica mais complexo para nós podermos cumprir o mandamento. E nós agradecemos ao Senhor pelo favor que o Senhor tem dado sobre toda esta casa, todos os membros, todos os líderes, Pai, mesmo de pequenos grupos, de poderem fazer nas suas próprias vidas o mover do Lulav. E aqueles que acompanham com a gente remotamente, pedimos que seja como se fosse eles presencialmente, em nome de Yeshua. Pai, nos ajude a não estarmos ritualmente impuros, que nós não estejamos agindo de um modo contrário à Tua vontade, direto ou indiretamente. Nós queremos nos separar para Ti, nos aproximarmos do Senhor com a vida. O Senhor é Lehai, o Senhor é pela vida, e nós somos Lehai. Em nome de Yeshua, nos ajude com essas ciladas do mal. Obrigada pela Tua direção, de como proceder com as meninas, e elas estavam bem aflitas, e eu também muito aflita, meu Pai, vieram de tão longe para estarem conosco, e nos ajude a
podermos fazer o melhor para ti. É o que eu te peço, Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja, assim seja. Mensagem do céu.